bem-vinda de volta. Hoje temos um programa quase todo dedicado aos animais e retomamos esse tema com a Maria Pinto Teixeira, da Associação Animais de Rua, que se dedica à esterilização e proteção de animais em risco. Olá, Maria. Olá. Então, vamos explicar porque é que é importante esta esterilização dos animais de rua e também das pessoas, enfim, não das pessoas, mas dos animais de companhia, das pessoas que não têm recursos. Sim. É isso? Hoje em dia existe um problema mundial de superpopulação de animais de companhia. Existem muito mais animais a nascerem do que famílias dispostas a adotá-los. Isso é óbvio, não é? É. Por isso, têm vindo a ser estudadas várias formas de controlar esse problema e chegou-se à conclusão que a esterilização é a única forma eficaz e ética de controlar este problema a nível global. Já que matá-los nos canis não é bem... Não é eficaz por vários da melhor motivos. maneira. Exato. Primeiro, porque eticamente essa não é uma conduta correta e segundo, porque nem sequer é eficaz do ponto de vista de controle populacional. Existe um fenómeno que se chama o fenómeno de efeito vácuo, que é estudado internacionalmente e que o que acontece é que quando uma colónia de gatos, por exemplo, é capturada pelo canil, outros gatos que vivam em colónias limítrofes ou no espaço circundante à colónia vão ocupar aquele espaço onde existe uma fonte de alimentação ou um mínimo de abrigo e vão reproduzir até à capacidade daquele espaço. Por isso é que, apesar de ser a solução apresentada pelo nosso país neste momento, a captura e abate nos canis municipais, não resolve a questão. Já há 30 anos que os canis em Portugal capturam e abatem animais e mesmo assim continuamos a ver um aumento. Claro. É insuficiente, portanto, isso não insuficiente, não cumpre, absolutamente ineficaz. além de que é eticamente questionável, Exatamente. não é? E referimos-nos à estatística que conhecemos de que uma gata e a sua prole, digamos assim, num período de 6 anos, podem dar origem a 420 mil animais. Um casal de gatos em idade reprodutiva ao fim de 6 anos só. E tendo em conta que só sobrevivem 2,8 gatinhos por ninhada. Nem sequer estamos a pensar gatinhos. em grandes ninhadas, não é? De cada vez. Tendo em conta já que a vida na rua é muito complicada e por isso das ninhadas que nascem muito poucos gatinhos sobrevivem. Portanto, essa estatística presume que só 2 ou 3 gatinhos numa ninhada de 6 ou 7 sobrevivem. Mesmo assim são gerados esta quantidade incrível de animais. Então, porque é que... É óbvio que porque é que vocês fazem o que fazem, porque é necessário fazerem, mas então como é que se pode, digamos assim, juntar o que vocês fazem com aquilo que os canis municipais, os gatinhos municipais já fazem? Como é que podemos encontrar uma estratégia para unir os dois esforços? Pois, aquilo que se tem vindo a fazer noutros países da Europa, países mais envolvidos e nos Estados Unidos, é existir uma cooperação entre as autarquias, entre os órgãos governamentais e as associações que se dedicam à proteção animal, porque o objetivo é comum. As pessoas às vezes têm um bocadinho aquela ideia antiga e completamente retrógrada dos canis mauzões de um lado, corredores da morte a matar os cães, e do outro lado as associações fundamentalistas que lutam contra eles. Não tem que ser assim. A ideia é encontrar formas de, em conjunto, contornar este problema. E as autarquias, em vez de gastarem recursos a capturar os animais, mantê-los nos canis e depois os abaterem, podem utilizar esses recursos apoiando associações que façam este tipo de trabalho e custeando as esterilizações, ou pelo menos arranjando forma de cooperar connosco. Nós estamos abertos a vários tipos de possibilidades. Ainda agora temos um projeto de protocolo com o Canil Municipal de Valongo, com o Dr. Fernando Rodrigues. Já obtivemos, pelo menos em algumas autarquias, o compromisso por parte das câmaras de não capturarem animais esterilizados por nós, porque não fazia sentido nenhum investirmos estes recursos e fundos e depois eles serem capturados, não é? Mas existem outras câmaras com as quais estamos a ter alguns problemas, nomeadamente até a Câmara Municipal de Lisboa. E porquê? Quais são os entraves? Capturaram alguns gatos esterilizados numa colónia nossa, que até nem faz grande sentido, porque há tantas colónias a reproduzir-se nas ruas e poucas delas ainda estão a ser intervencionadas, não faz sentido nenhum irem precisamente capturar colónias intervencionadas. Então será o quê? Uma certa desorganização? Acredito que sim. Entretanto, nós entramos em contacto com o Canil e já conseguimos o compromisso da parte deles de pelo menos reservarem os animais e não os eutanasiarem antes de... Porque vocês marcam os animais, sim, não é? Deixam uma marca. Todos os animais esterilizados por nós são marcados. Além da esterilização, é-nos feito um check-up geral. Se tiverem alguma patologia, são tratados. Nunca voltamos a libertar animais que apresentem algum sintoma patológico. E são marcados com um corte na ponta da orelha esquerda, para identificar os animais ao sinal internacional que indica animal castrado. São também desparasitados interna e externamente. Há muita gente que, quando ouve falar nestas coisas de se esterilizar os bichos, inclusivamente, principalmente os machos,
fica muito horrorizada, porque acha que isto é uma brutalidade que se faz, Uma é uma mutilação. maldade, uma mutilação, não é? Principalmente os homens têm uma grande resistência Identificam-se. à ideia de pensar que o cão pode ser castrado Exato. ou que o gato pode ser castrado. Mas faz sentido pensar Não faz, nisto não desta faz maneira? sentido, porque além destes benefícios que eu estive a falar há pouco em termos de controle populacional dos animais errantes, a esterilização traz também inúmeros benefícios a nível da saúde do indivíduo que é esterilizado. A esperança média de vida aumenta de 3 a 5 anos de um animal só pelo facto de ser esterilizado. O contágio de doenças infectocontagiosas deixa de existir. Porque é por via sexual, não é? Sim, e também por lutas. mordeduras profundas, lutas territoriais que existem muito nas épocas de cio, lutas por fêmeas, deixa de existir. Os animais passam a ser muito mais calmos, tendem a deixar de circular tanto também por territórios de outras colónias e lutas com outros machos, disputa por fêmeas, tudo isso cessa. Claro. E os animais tornam-se muito mais saudáveis. Aliás, basta ver a diferença de uma colónia antes de ter sido intervencionada por uma associação de esterilização e depois, e posteriormente, depois de terem sido todos esterilizados, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os animais têm muito melhor aspecto. Claro. E a recolha de animais para adoção? Também a fazem? A nossa associação não tem como cerne a adoção de animais. Sim. Nós entendemos que já existem muitas associações a fazer isso e que são muito válidas e importantes, até porque são a solução que há para os animais que já existem. Sim. Mas nós dedicamos mesmo à esterilização. Claro que muitas vezes nos deparamos com casos de animais dóceis na rua e custa-nos muito esterilizá-los e voltar a soltar. Nesse caso, tentamos colocá-los em famílias de acolhimento temporário para que depois sejam adotados. Mas infelizmente elas estão sempre muito lotadas devido ao tal problema de superpopulação que nós tentamos atacar de raiz e, portanto, nem sempre há colocação para todos. Não é? E quanto a financiamento, como é que conseguem o dinheiro que precisam para continuar? É sempre um trabalho de gestão muito complicado. A associação também só foi formalizada o mês passado e formalizamos porque tivemos uma adesão por parte da população muito superior àquela que esperávamos enquanto projeto informal. E, portanto, aquilo que estamos a fazer agora uma campanha de angariação de sócios até ao dia 31 de dezembro. Temos também o sistema de apadrinhamento de esterilizações. Todas as colónias e matilhas e animais individuais que precisam de ser esterilizados estão identificados no site, com fotografia e uma pequena descrição. E as pessoas que quiserem ajudar podem custear a esterilização de um animal. No site colocamos o nome do padrinho, damos notícias sobre o animal. Têm fotos de todos os animais que já estão Tanto os que já foram esterilizados como os que estão a aguardar por padrinhos de esterilização. São 1000 e tal. 1296 até hoje. 1200. Hoje, o contador que tem na página dizia o contador 1296. altera-se todos os dias com o número de esterilizações feitas a cada dia. Estamos a fazer uma média de 5 esterilizações por dia de animais de rua. E o site, para relembrar as pessoas? www.animaisderrua.org. Animaisderrua.org. Muito obrigada, Maria.